Queridos amigos, graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, mais uma oportunidade. Queridos amigos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, mais uma oportunidade para falar do amor de Deus, mais uma oportunidade de falar da presença do Senhor nas nossas vidas. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder me inspirar, né? Colocar no meu coração palavras, colocar no meu coração ministrações que eu possa compartilhar com os meus irmãos. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus mesmo. Estou aqui ao vivo, estou gravando essa ministração, você pode ver, né? Se você está assistindo ela agora, ela vai estar no YouTube, ela foi gravada. E estamos também ao vivo com as rádios Vitória Web Gospel, com a rádio Aprisco FM e com a rádio Gospel IBPP. Para que fique registrado, né? Caso você queira não só ouvir os meus programas, não só ouvir aquilo que eu tenho para ministrar, para falar, a rádio Vitória Web Gospel você pode acessar pelo link radiovitoriaplayer.blogspot.com.br. A rádio Aprisco FM você pode acessar pela radioapriscofm.blogspot.com.br e também a Rádio Gospel IBPP, radiogospelibpp.blogspot.com.br. Estamos aqui ao vivo, estamos aqui gravando e ao vivo nas rádios para ministrar mais uma palavra. E todas as vezes que eu fiz isso, né, as outras ministrações anteriores, eu explico, né, por que a gente está gravando essa mensagem. Eu tenho escrito muitas mensagens, glória a Deus, como eu disse no início, né, glória a Deus por isso. Tenho várias mensagens escritas e o Senhor tem me abençoado com muitas mensagens. E essas mensagens escritas eu sempre encaminhei por e-mail, sempre postei nas mídias sociais, só que muitas pessoas elas reclamavam, elas me passavam que elas não tinham condição de ler por ser textos muito longos. E eu sempre disse, é o que Deus tem me dado, então não vou deixar de escrever aquilo que Deus me deu, se for longo ou não, é uma situação que o Senhor me abençoou a escrever. Só que é justo também que a gente possa ter uma outra opção para oferecer a essas pessoas, e essa opção vem através dessa gravação, amém? Se você não tem condição de ler, se você não tem condição de parar na frente de um computador, você tem condição de pegar esse arquivo no YouTube, através do seu smartphone, através do seu notebook, fazendo outras atividades com um fone no ouvido ou não. Você tem condição de, da mesma forma que uma pessoa lê, você tem condição de ouvir a ministração, amém? A palavra que eu vou ministrar hoje, ela chama-se mudança de valores, né? É uma coisa que a gente tem muito forte na nossa sociedade nos dias de hoje. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria dar os parabéns aos meus irmãos mineiros, aos meus amigos lá de Minas Gerais, uma parte dela, né, a outra parte não está tão feliz assim. Quero dar os parabéns aos meus amigos, irmãos cruzeirenses que foram campeões brasileiros na data de ontem, oficialmente. Todo mundo já esperava isso há muito tempo, né? Desde da metade do campeonato, mas ontem, contra o Goiás, oficialmente o Cruzeiro é campeão. Então, meus irmãos cruzeirenses, meus irmãos de Minas Gerais, parabéns pelo título do Cruzeiro. Estou aqui com uma camisa azul, não é azul, não é um azul cruzeiro, mas sintam-se homenageados por mim, através dessa camiseta azul aqui. Eu fiquei muito feliz acompanhando na mídia hoje, também vendo ontem, as camisetas usadas pelos jogadores e pelas esposas dos jogadores. Até postei no meu Facebook sobre isso, né, onde algumas, com vários dizeres cristãos, né, e uma delas muito forte: a Deus toda a glória. Então a glória não é do homem, a glória não é da pessoa, a glória é de Deus, a honra é de Deus. E os jogadores do Cruzeiro tiveram a humildade de reconhecer que eles se esforçaram, eles batalharam, eles mereceram, eles venceram. Mas sem Deus eles não teriam feito absolutamente nada, porque sequer eles teriam condição de levantar da cama e respirar. Eles não teriam sequer o ar para respirar se não fosse por Deus. Então, jogadores do Cruzeiro, esposas, membros da comissão técnica que permitem isso, né? A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Parabéns a vocês, não só pelo título aqui no mundo físico, mas também pelo título no mundo espiritual, pela força de vocês.
eu não vi nenhuma declaração onde pediam para Deus para ganhar os jogos, e sim para ser protegidos de contusões nas viagens, de acidentes. E é isso mesmo, a gente tem que a cada novo dia agradecer e buscar a presença do Senhor. Amém? Vamos lá então, como eu disse, o texto de hoje, né, a ministração de hoje chama-se Mudança de Valores, e a gente tem como base o livro de Isaías, capítulo 5, versos de 20 até o 24, eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Isaías 5, 20 a 24. Isaías capítulo 5, versos de 20 a 24, diz assim a palavra de Deus: Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo, que dizem que o preto é branco e o branco é preto, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Pobre de quem se considera muito sábio e quem se acha uma pessoa inteligente e sensata. Coitados dos que são heróis da bebida e gostam de mostrar para os outros o quanto podem beber. Gente que por um pouco de dinheiro torce a justiça, dando liberdade aos criminosos e prendendo os inocentes. Por isso, Deus vai castigar todos eles sem dó nem piedade. É forte, meu irmão. É muito forte essa passagem, ainda mais aqui no Brasil, onde vemos tanta corrupção, tantas coisas erradas. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Anote aí, Isaías 5, nos versos 20 a 24, você vai encontrar. Os nossos dias, irmãos, estão sendo marcados por uma completa mudança do que é correto. Hoje, tudo o que nos foi ensinado por Jesus Cristo está sendo considerado como algo que só pessoas, entre aspas, idiotas, seguem. Há algum tempo atrás, por exemplo, foi editado no Diário Oficial a alteração da lei que considerava o adultério um crime. Não que eu pense que as pessoas que cometem adultério devam ser presos, até porque não teríamos penitenciária suficiente. Mas o maior problema é como esse assunto é tratado na mídia, nos grupos de amigos e etc. Hoje, se o homem é fiel à sua esposa, a esposa fiel a seu marido, se é taxada como uma pessoa boba, para não dizer outros adjetivos pejorativos que são usados. Até parece que a traição é algo bom. Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus, capítulo 5, os versos 27 a 29, na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Repetindo, Mateus capítulo 5, versos 27 até 29. Eu li na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. E aí, o que você pensa sobre isso? Em Romanos 16, no verso 19, está escrito assim, aí na versão mais tradicional: Pois a vossa obediência é conhecida de todos, comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Nos nossos dias, aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que buscam ajudar seu próximo, aqueles que andam em retidão, ao que Deus nos ensinou, é vista com desconfiança para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. A malandragem é algo que todos deveriam ter. Se você não for malandro, você é otário. Existe uma frase que diz: se o esperto soubesse como é bom servir a Deus, por esperteza o serviria. Claro que não devemos ser completamente alienados às situações cotidianas, mas nós sempre devemos ter em nosso coração a máxima de que, até que se prove ao contrário, tudo o que vemos coopera para o bem. A vida nos leva ao contrário, nos leva a crer que não devemos acreditar nas pessoas e que devemos tirar proveito de todas as situações. Mas não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou que se necessário for ficarmos no prejuízo. Se não, veja, Mateus capítulo 5, versos de 39 a 45. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa.
E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. De novo, Mateus, a referência, né? Mateus capítulo 5, verso de 39 a 45. E aí, o que você prefere? Se dar bem sempre aqui na terra ou perder aqui para ganhar a eternidade ao lado de Jesus? Uma coisa que tem ocorrido bastante comigo é a descrença das pessoas quando elas percebem que eu não bebo, que eu não fumo e que eu não falo palavrões. Se vou a uma festa, seja qual for, sempre algum menos avisado vem me oferecer uma bebida alcoólica. Quando falo que não bebo, vejo estampado no rosto da pessoa o ar de reprovação. E aí vem a pergunta: você não bebe porque é crente? Sempre respondo a mesma coisa: não bebo por opção. E você, bebe por quê? Até hoje não aconteceu de ninguém dizer de imediato que bebe por prazer, porque gosta. Sempre dá uma enroscada e parece que a resposta é sempre igual: bebo porque é normal. É normal beber, todo mundo bebe. Não deveria ser assim. A palavra de Deus nos diz: entretanto, isso lá, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, os frutos da carne. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, entre aspas, isto é, incentivo à atividade dos demônios. Isso é feitiçaria, fecha aspas. Ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. De novo a referência, Gálatas capítulo 5, nos versos 19 a 21. Eu li na versão da Bíblia Viva. Mas o principal é, Deus me deu, com relação à bebida, né? O principal, Deus me deu a opção de controlar a minha vida. Deus me deu o livre-arbítrio para escolher entre o que eu acho bom ou ruim para a minha vida. No mesmo livro de Gálatas, também no capítulo 5, mas no verso 22, a Bíblia nos traz os frutos do Espírito. E diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, eu bebo se eu quiser, mas eu não quero, porque eu sei que me fará sempre mal. Queridos, eu prefiro ser taxado de antissocial, fanático, doido ou qualquer outro adjetivo pejorativo que quiserem, a viver fora da vontade de Deus. E o que dizer daqueles que só abrem a boca para falar palavrões? Na palavra de Deus encontramos o seguinte texto, lá em Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E mais, 1 Pedro capítulo 3, versos 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-o. Nos nossos dias, fica evidente que falar o que não convém é muito mais importante que falar coisas que ajudem ao próximo. Hoje, até as mulheres que antes eram respeitadas são obrigadas a conviver com pessoas que não medem as suas palavras. E pior que isso, é ver que muitas mulheres aderiram ao falar o que vem à cabeça sem medir o que foi dito. E isso para mim é lamentável.
Outra coisa que assusta nos nossos dias é como as pessoas mentem sem ter a menor dificuldade em fazê-lo. Parece que quem não mente veio de outro mundo. A mentira virou a coisa mais normal do mundo. Infelizmente, as pessoas que pensam assim talvez não saibam que a mentira é algo de extremo perigo. Na palavra de Deus, em João capítulo 8, verso 44, está escrito o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, na Bíblia está explícito que o diabo criou apenas uma coisa, e essa coisa é a mentira. Tome cuidado, pois Deus não se agrada dos mentirosos. Outra coisa, não minta de brincadeirinha, pois o diabo não sabe o que é brincadeira e o que é sério. Ele está pronto para te destruir se você der a oportunidade. A Bíblia diz o seguinte dele, que ele vem somente para roubar, matar e destruir. Você encontra isso lá em João capítulo 10, verso 10. E o que dizer do homossexualismo? A palavra de Deus e a maioria da sociedade não aprova tal conduta. Está escrito no Velho Testamento, na versão da Bíblia Viva, lá em Levíticos 18, capítulo 22, o seguinte: as práticas homossexuais são terminantemente proibidas. O homossexualismo é um pecado terrível. No Novo Testamento, na versão da Bíblia Viva, lá em Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, diz o seguinte: esta é a razão pela qual Deus os abandonou, deixando-os cometer todas essas ações pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural de Deus. A tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural de Deus. Tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais normais, cada qual com a sua mulher, arderam em paixão uns pelos outros, homens praticando coisas vergonhosas com outros homens. E, como resultado disso, receberam a paga em suas próprias almas com o castigo que bem mereciam. Queridos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Nós somos taxados, por dizer isso, de homofóbicos, de outras palavras, de preconceituosos, mas não é isso. A Bíblia Sagrada, a qual nós cristãos confiamos e acreditamos fielmente e plenamente, é que está dizendo: a prática homossexual é algo que Deus abomina, é algo que Deus não concorda. Deus, a palavra diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nós, como filhos de Deus, da mesma forma. Eu não tenho nenhum problema em ter um amigo que se diz homossexual, mas eu não posso concordar com a prática do homossexualismo que ele pratica. Eu poderia fazer aqui algumas referências com relação a isso, mas eu não acho necessário. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Bíblia condena o homossexualismo. E eu, como cristão, tenho a obrigação também de alertar as pessoas sobre isso. Continuando aqui o texto. Pelo barulho que esse assunto causa, fica a impressão que o nosso país tem um número gigantesco de homossexuais. A imprensa brasileira, totalmente parcial, dá voz e destaque a esse grupo. O IBGE indica que há cerca de 60 mil casais homossexuais em nosso país. Ou seja, nessa conta, 120 mil pessoas em um país com quase 194 milhões de habitantes. Significa algo em torno de 0,6% da população. No Brasil, não há um censo exato da quantidade de homossexuais, apenas dos casais. Em países com essa prática muito mais em destaque, como por exemplo os Estados Unidos, o Canadá e a Inglaterra, o número não passa de 2% da população. Volto a repetir, a maioria da sociedade não aprova tal conduta. E mesmo assim, vemos que a imprensa e o governo, influenciados pela ONU, lutam ferrenhamente para aprovar leis exclusivas para esses grupos. As leis, elas são para todos. Eu não concordo com violência contra homossexuais, eu não concordo com discriminação contra homossexuais, mas eu também não concordo que haja leis específicas para eles, pois eu tenho o mesmo direito como cidadão do que eles.
Eu tenho os mesmos deveres como cidadão do que eles. A opção sexual de cada um eu não posso interferir, não posso dizer se a pessoa deseja ser, se ela quer ser, o que ela quer ser. Eu não posso interferir, eu posso ensinar aos meus filhos. Eu tenho dever e direito de ensinar aos meus filhos, mas eu não posso dizer às pessoas. Agora, eu também não posso ser obrigado a não poder falar nada, ter que fechar minha boca, ter que me trancar para poder falar algo contra a prática homossexualista, não o homossexual, amém? Não é contra a pessoa que nós falamos, é contra a prática de algo que a palavra de Deus, que a nossa regra e fé como cristãos abomina. É a palavra de Deus que nós preferimos seguir. O que sabemos, né? Vamos continuar. Temos muitas outras ações acontecendo que vão totalmente na contramão do que sempre foi considerado correto. Como, por exemplo, a descriminalização do aborto, o ensino e prática da sexualidade a crianças, a defesa da pedofilia, o apego a animais, como se esses fossem mais importantes que seres humanos, nosso próximo, a tentativa a qualquer custo de retirada da sociedade de tudo que se relaciona à religião cristã e etc, etc. O que sabemos é que o mundo não vai melhorar, até porque Jesus Cristo nos disse que, na palavra de Deus, Mateus 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas nós que somos conhecedores da verdade bíblica e dos bons costumes ensinados por nossos antepassados, devemos fazer a nossa parte e viver exatamente como Jesus Cristo nos ensinou a viver. Não devemos nos conformar com as coisas erradas, nunca julgando aqueles que a cometem. Eu não tenho o direito de julgar a pessoa que comete um pecado, mas eu tenho o dever como cristão de alertá-lo. O único que tem direito de julgar é nosso Senhor Jesus Cristo. A nós cabe sermos diferentes e fazermos a diferença para que as pessoas enxerguem em nós o grande amor que Deus tem por todos aqueles que Ele criou. Temos muitas lutas pela frente. Jesus Cristo nos disse lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Pode ser que você será sempre visto como um maluco fanático, mas mantenha-se firme, pois a promessa do Senhor diz que, Mateus 24, 13, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Um dia estaremos ao lado do nosso Senhor, lá onde Ele nos preparou morada, e aí não teremos mais essa inversão de valores. Cuide-se para que no grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo, você esteja pronto para subir com Ele. E na palavra de Deus diz assim, capítulo 5 de Efésios, no verso 27, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esteja pronto, meu irmão, nós somos a noiva de Cristo. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. E você? Você está? Para refletirmos, Bíblia Viva, livro de Salmos, capítulo 1, os versos 1, 2 e 6. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei. Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece às suas leis. Mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. De novo, você que está me ouvindo, Deus não deseja o mal de ninguém. Mas se as pessoas não querem seguir a vontade do Senhor, elas mesmo buscarão o castigo eterno. Meu irmão, que você que ouviu essa mensagem, você que ouviu essas palavras, que você possa refletir sobre elas. Eu não vim aqui julgar. Eu não vim aqui ministrar um julgamento.
eu vim aqui ministrar a palavra de Deus. Que no nome de Jesus Cristo, você seja tocado pela palavra de Deus. Não pela minha voz, não por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que seja a vontade do Senhor para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja sobre ti, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor toque na sua vida para que você realmente viva a vontade dele. Que o Senhor fale contigo, que o Senhor ministre ao teu coração. Essa é a minha oração, esse é o pedido do meu coração. Pai querido, no nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por esta oportunidade de ministrar a tua palavra. Pai, eu não sei onde essa mensagem vai chegar, eu não sei aonde, Pai, ó Deus, essa mensagem alcançará pessoas, mas uma coisa eu sei, o mesmo Espírito que está aqui comigo agora na ministração dessa palavra, está nos 4 cantos da terra, Pai Santo. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor fale, Deus querido, fale ao coração de cada uma das pessoas que ouvir essa ministração. Que o Senhor toque, Pai, que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor busque, Pai, ó Deus, o coração dessas pessoas, para que no nome de Jesus elas venham a entender, Pai, que nós não estamos aqui julgando, nós não estamos julgando o mentiroso, nós não estamos julgando o adúltero, nós não estamos julgando aquele que comete pecados sexuais, Pai. Nós estamos alertando porque a Tua palavra nos assim direciona, Pai querido. E nós te pedimos em nome de Jesus. Ô Pai, nós sabemos, Pai, que enquanto vivos, Pai, temos a possibilidade de buscar a Tua face e o Senhor ministrar ao nosso coração. E eu te peço em nome de Jesus, busca, Pai, cada uma das pessoas, Pai, que estão ouvindo agora essa mensagem ao vivo ou que ouvirão essa mensagem gravada, para que no nome de Jesus a palavra do Senhor entre, Pai, e como está escrito, que ela não volte vazia, que ela caia em solo fértil, que ela possa multiplicar no coração das pessoas que ouvir. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que você possa ser um multiplicador da vontade do Senhor. Eu vou postar essa mensagem no meu Face, vou postar isso nas mídias sociais, que você que ouviu, que você que está aí ouvindo, refletindo, que você possa compartilhar, que você possa retransmitir para que essa palavra chegue a quem Deus desejar. Amém? No mais, meu irmão, minha irmã, da Rádio Vitória Web Gospel, da Rádio Aprisco FM, da Rádio Gospel BPP, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu estou aqui à disposição, você pode me escrever. Inclusive, se você quiser pedir música, fique à vontade, manda mensagem para mim. Você pode me encontrar lá no Facebook, é só procurar Frank Medina que você vai me achar. Você pode me mandar um e-mail, meu e-mail é Frank Medina, Frank com camudo, né? F-R-A-N-K, Frank Medina, IBPP, Igreja Batista Poder Palavra, né? IBPP, @gmail.com. No Twitter, Frank_mensagens, quase que eu esqueço. Fique à vontade, use os meus canais de comunicação, peça a sua música, faça seus comentários, que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.